aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Oh Senhor Jesus, louvado seja o teu santo nome nessa tarde. Glória a Deus. Esperar alguém entrar aí. Estamos aí, irmãos, conectados aos céus através da palavra. Estamos aqui para mais uma live, e espero que seja um momento de comunhão, período de comunhão. Estamos debaixo do sangue do Cordeiro, estamos lavados, remidos, lavado e remido no sangue do Cordeiro. E hoje nós temos a vida de Deus, porque a vida de Deus subjugou ou está subjugando a nossa vida. E conforme combinado, nós hoje iremos tratar, alguma coisa acerca da eclesiologia, Eclesiologia, a doutrina da igreja, ou os ensinamentos da igreja. E é um tema, irmãos, é um tema muito importante, porque tudo que diz respeito aos céus é importante, Tudo que diz respeito ao Senhor, à sua obra, ao seu plano divino, do qual Ele nos incluiu, E somos gratos a Deus por nossa eleição, pela nossa escolha, pela nossa eleição, pela filiação, pela obra salvífica na cruz do Calvário, por tudo, enfim, por tudo que o Senhor fez por nós, para que hoje possamos estar aqui, tendo essa vida e desfrutando dessa comunhão com o Senhor. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Espero que seja um momento de comunhão. Espero que você querendo, você pode interagir também, acrescentando, porque aqui ninguém é o sabedor de nada, Estamos todos aprendendo. E é o que eu sempre falo, meus irmãos, a intenção aqui não é outra. O Conectados é uma página, Eu tenho lá quase 2.000 seguidores, e é um meio, uma ferramenta que o Senhor nos deu para estar ampliando, expandindo e alcançando pessoas, De alguma forma o Evangelho está sendo pregado, E eu louvo a Deus por Ele me conceder esse tempo, Esse tempo em casa, esse tempo me restaurando de algumas coisas, Para que nós possamos debruçar na palavra, ter comunhão com os irmãos, porque nós somos a igreja, Somos o novo homem, somos a noiva de Cristo, Comprada, lavada, remida no sangue do Calvário. E eu já quero começar a profetizar na tua vida nessa tarde, que todas as sortes de bênçãos espirituais em Cristo Jesus possa estar te alcançando nessa tarde, Que o Senhor traga em obediência a Ele, Que o Senhor traga a nossa mente cativa em obediência a Ele, que nós possamos extrair, Podemos fazer toda essa exegese, da palavra, extrair o máximo que nós pudermos. E, irmãos, eu não gosto de correr muito, mas os irmãos fiquem à vontade. Depois nós vamos disponibilizar no nosso canal, No nosso canal, essa é a intenção, E se em algum momento também a internet cair, ela volta em nome de Jesus, Então, irmãos, também eu queria estar falando também que nós já estamos disponibilizando aí um outro instrumento,
instrumento, dando um tempinho para... Ô Luiz Paulo, graça e paz, meu irmão. Deus abençoe a sua vida e essa família linda aí. Um abraço no papai e na sua mamãe, tá bom? No filhote, na Karen, em todos. Tá bom, meu querido? Que prazer, tá bom? Compartilha comigo aí também. Então, irmãos, nós estamos disponibilizando aí o Cell News. Cell News, o que é o Cell News, Robinho? O Cell News é mais um canal para a divulgação e a propagação do Evangelho do Reino, né? Que Deus está nos concedendo aí. Ontem eu lancei um protótipo, né? Mas ainda estou pelo Canva ainda. E então ainda não está saindo conforme a gente quer, mas ele vai sair no padrão que o Senhor vai nos conceder. E esse jornal é o Jornal dos Conectados, né? Notícias do céu, chega de notícia ruim, né, irmãos? O negócio é o céu, né? A gente está tão... eu costumo falar que a igreja está tão acostumada aqui na terra que ela esquece que ela faz parte do céu, né? E o céu ainda continua governando a terra, né? E nem tudo que a terra está aplaudindo, o céu está aprovando. Então vamos lá, irmãos, sem muita delonga, né? Eclesiologia, vem da palavra eclesia, né? Eclesia, que significa chamados para fora. Então, a eclesiologia, ela é uma parte, né? Ela é uma área da teologia cristã que estuda, né, a igreja, né? Estuda a igreja, mas na questão da sua história, e ela estuda então a história da igreja, né? As mudanças que a igreja vem sofrendo, né? Desde lá de Atos, né? Até os nossos dias. Ela estuda a questão das sete eras, desde Éfeso até Laodiceia, as sete fases da igreja, né? E as suas mudanças também. A eclesiologia também, ela aborda as crises, os momentos de crise, né? Até a igreja tem os seus momentos de crise, né? As crises, o impacto na sociedade que essa igreja deve causar, ou está causando, ou deveria causar, né? Além das doutrinas, das variadas doutrinas, né? E propósito e outros afins. Então é um assunto que não é um assunto para uma live, né, irmãos? Então eu pretendo aí, em nome de Jesus, querendo o Senhor, né? Ele nos concedendo essa graça, em outra oportunidade, né? A gente vai abordar, né? Mais acuradamente. Então, por hoje a gente vai fazer uma pequena, uma breve, mas importante introdução, né? Para que nada fuja ao propósito daquilo que nós estamos estabelecendo nessa tarde. Então, essa palavra eclesiologia, ela abrange realmente muitos outros aspectos, né? Incluindo também a origem da igreja, as características, né? Marcas, função, a organização, né? A forma de governo, né? Como tratar a disciplina na igreja. A questão da disciplina hoje é uma coisa tão vulgarizada, né? Tão deixada assim por canto. Relacionamento com o mundo, né? Como que a igreja, qual o relacionamento com o mundo, né? E o papel social como missão, como igreja. O papel, ela tem um papel social, tem uma missão social, e também a mais importante é a espiritual, tá? Então, ela também nos fala acerca do corpo místico, né, de Cristo, né? A igreja é o corpo místico de Cristo, né? Paulo, quando ele fala lá em Efésios capítulo 5, a partir do verso 23, ele vem fazendo a narrativa sobre marido e mulher, tal. Aí depois ele fala, grande esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Ele toma o viver de um marido e a mulher, né, para exemplificar
o relacionamento de Cristo e a igreja. Então não é meramente a igreja não é meramente uma instituição humana, né? Ela não é uma instituição humana, até porque ela foi gerada, né, por Cristo, não por homem algum, mas ela é uma entidade espiritual estabelecida por Deus. Vou repetir, tá, irmão? A igreja não é meramente uma instituição humana, ou seja, a igreja não é algo que eu resolvi abrir, né? Eu resolvi abrir, né? E como hoje aí alguns a têm como um grande negócio, né? Mas aos olhos de Deus ela não é meramente uma instituição humana, né? Mas ela é uma entidade espiritual que foi estabelecida por Deus e não pelo homem, tá? A eclesiologia também, ela visa tentar examinar a igreja, né, sob vários aspectos, né? Sob vários aspectos. Como ela reflete hoje a obra redentora de Cristo. Como é que a igreja reage hoje? Como é que a igreja reflete hoje a obra redentora lá na cruz de Cristo, né? Aquilo que o Senhor fez, né? Qual é a reação da igreja com relação a essa obra redentora e como ela reflete sobre isso? É algo para a nossa reflexão hoje, né, irmãos? Então a gente são levados por tantas coisas e as principais muitas das vezes nós temos esquecido. Bom, outro ponto também que eu coloquei aqui é como ela corresponde, né, e opera dentro do propósito divino para a redenção da humanidade, né? Uma vez que a obra de Cristo ela foi uma obra redentora, né? E quando o Senhor ele morre no Calvário, né? Ele estabelece, ele abre a porta da salvação, né? Isso, e logo em seguida, na sua morte, após a sua ressurreição, né? Ele gera um ambiente que esse ambiente é a igreja, para que o salvo possa, né, se desenvolver, né? Então tem um ambiente, assim como Deus criou na criação, e dentro da criação Deus estabeleceu um jardim e pôs ali o homem que ele havia criado, né? Após a morte e a ressurreição do Senhor, a igreja é esse lugar onde todo homem salvo, né? Onde o homem salvo ele possa crescer, né? E se desenvolver espiritualmente e amadurecer ao ponto de se tornar a noiva do Cordeiro, tá bom, meus irmãos? Tá? A eclesiologia também, ela aborda questões de liderança eclesiástica, né? Liderança eclesiástica, né? Irmãos, aí vem tanta confusão, sabe? Vem tanta confusão, porque hoje nós temos tantas lideranças, né, eclesiásticas que não são bíblicas. Interessante que elas não têm base bíblicas, né? Hoje, porque nós vamos ver mais lá na frente, na questão de organizacional, perdão, quase que não sai, né? A gente vai ver que a liderança da igreja, ela ainda é pelos presbíteros, que são os pastores locais, e pelos diáconos, né? Mas hoje a gente vê tanta outras funções em alguns lugares, né? Nós vemos muito hoje a questão do voluntariado, né? Mas na maioria das vezes a gente vê aí apóstolos, né? Bispas. Irmão, nada contra isso não, tá? Eu tô só indo aqui, eu tô só delineando o que a palavra nos mostra. Porque um dos requisitos para o apostolado é você ter vivido com Cristo na sua época, é você ter testemunhado acerca da sua morte e acerca da sua ressurreição. Então, por aí já termina toda a minha base. Então a gente vê tanta
tanta liderança eclesiástica hoje, até quase semideuses, né? Tem pessoas que daqui a pouco vão se autodenominar semideuses, né? Abaixo de Deus sou eu. Mas, de uma forma organizacional, ela é composta pelos presbíteros, né? E pelos os diáconos. Isso tá aqui, na palavra de Deus, né? Pedro mesmo fala, rogo-vos, pois, irmãos, rogo-vos, Pedro falando, rogo-vos, eu, presbítero como vós. Então Pedro, ele era um discípulo que se tornou um apóstolo, mas quando ele estava em Jerusalém, né, ele era o presbítero da igreja local em Jerusalém, né? E quando ele escrevia, quando ele estava fora da sua igreja local, sim, ele era o apóstolo. Então, talvez você está me perguntando assim, mas pastor, mas por que Deus deu um para profeta, um para apóstolo, um para pastor, um mestre, né, e tal? Isso aí, irmãos, isso aí são a questão da função, as funções, né? Se nós formos viver bem, a palavra apóstolo é enviado, né? Enviado. A palavra apóstolo ela era transladada para a forma de enviado. Então, e Jesus também nos enviou, certo? Ele diz, ide, portanto, e pregai o evangelho a toda criatura, tá? Mas esse assunto para uma outra hora, vamos lá, senão nós vamos ficar presos aqui, tá bom, irmão? Então, a questão das ordenanças, né? O que foi ordenado para a igreja, né? A questão da adoração, né? Adoração, o que é adoração, né? A questão que envolve, né, a adoração, o culto em si, né? E aí você vai vendo que cada localidade ou cada igreja, ela vai se adequando, né? Desde que ela não saia dos moldes da palavra. Mas a gente vê tantas coisas absurdas hoje, irmãos, tantas coisas absurdas que fere essa doutrina. Então a gente precisa ter muito cuidado, né, na empolgação do nosso ministério, na empolgação que a gente quer fazer a obra, porque o nosso coração é enganoso, né, e ligeiramente corrupto, como diz lá em Jeremias. Então, a questão da adoração, a questão do culto em si, isso precisa ficar bem claro, né? Existe uma ordem assim no culto, né? E eu louvo a Deus pelos lugares que eu já ministrei, que eu já frequentei, né? E alguns desses lugares a gente vê realmente aquele período certinho e tal, mas tem lugares aí, irmãos, que passa, né? Ultrapassa totalmente aquilo que foi designado pelo Senhor. A questão da comunhão com os santos, né? A comunhão com os irmãos, isso tudo aí está englobado, está envolvido na questão da eclesiologia, né? Essa comunhão, esse relacionamento, o que a igreja tem feito para manter a comunhão, isso é muito importante, né? Porque vai estar sempre buscando compreender o propósito, né? E o significado da igreja num grande esquema da salvação. Ou seja, a gente precisa, o que a gente nota aqui, né? Que essas questões que a eclesiologia ela aborda, né? Eu preciso ter um entendimento racional, né? Eu preciso buscar compreender que tudo isso tem um propósito bem claro e definido, que não foge a outro significado que não seja para todo o plano da salvação. Então Deus ele ordenou todas as coisas, ele fez questão de deixar a questão eclesiástica clara, a questão da ordenança, a ordem da igreja, a ordem do culto, a adoração, a comunhão, o relacionamento com os irmãos. Tudo isso visa, né, de uma forma bem prática, a questão do plano da salvação, né, que é manter os irmãos numa esfera
numa esfera que eles possam desenvolver a nossa salvação, porque a nossa salvação ela precisa ser desenvolvida, né? Nós a recebemos, né, na nossa conversão, mas nós precisamos avançar, né? Precisamos desenvolver a nossa salvação, como é dito lá em Hebreus. Então, irmãos, aí eu tive que fazer algumas perguntas para mim mesmo, né? Porque toda pergunta existe uma resposta e a Bíblia tem resposta assim para tudo, né? Então, qual é a origem da igreja? Qual é a origem da igreja? Já se tratando de eclesiologia, qual é a origem da igreja? E como ela se relaciona com a obra salvídica de Cristo, né? Bom, então vamos lá. Que primeiro que a igreja, ela origina-se na morte e na ressurreição de Cristo, tá? Isso, para você tomar nota, isso está em 1 Coríntios capítulo 15, do verso 3 ao verso 4, tá bom? Que primeiro, eu vou até ler para os irmãos, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 15, do 3 ao 4, tá? 1 Coríntios 15, 3 ao 4. Vamos lá. Fala assim, ó. Antes de tudo... Cadê? Aqui, ó. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, né? E que foi sepultado e ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, eu estou falando que a igreja, ela origina-se na morte e na ressurreição do Senhor Jesus Cristo, né? Sendo gerada, né, no dia do Pentecoste, né? Então, isso precisa estar bem claro, né? Com a descida do Espírito Santo, ela foi gerada, né? A igreja, ela não é criada, a igreja, ela é gerada, a igreja não é aberta, ela foi gerada, né? Então a gente precisa entender isso, e esse ponto precisa estar bem claro assim para nós cristãos, tá? E qual é a natureza da igreja? Primeiramente, ela é espiritual, né, irmãos? Ela é espiritual. A única igreja carnal que eu conheço, que a Bíblia fala, é os Coríntios, né? Paulo falou, queria ter ido como espirituais, mas vós sois carnais ainda. Então, porque quando a igreja em Corinto tratava de questões, né, carnal ainda, era muito carnal. Então, a essência, a natureza da igreja, né, ela é espiritual. A igreja não pode ser carnal, né? A nossa carne, ela foi crucificada junto com o Senhor na cruz do Calvário. Outra, ela é celestial e não é terrena, tá, irmãos? Ela é celestial e não é terrena. A igreja, ela é santa, ela é pura, ela é imaculada, ela é sem defeito, ela é sem ruga, porque ela é nova a cada manhã, assim como o Senhor, né? Ela é composta por indivíduos, por pessoas, todas as pessoas que creem no Senhor, né, que recebeu o Senhor como seu Salvador, né, eles compõem a igreja. Então a igreja, ela é composta por pessoas, né? Que nem eu costumo falar o seguinte: Deus fez tudo maravilhoso, até um homem, e colocá-lo no meio do jardim, né? A igreja, ela é maravilhosa até que você chegue, até que eu chego. Até que nós chegamos, irmão, aí começam os problemas, né? Porque nós somos pessoas com mentalidade diferente, com hábitos diferentes, cultura diferente, mas nós todos somos parte dessa igreja e nós estamos sendo submetidos a esse processo, né, de amadurecimento, se desenvolvendo, né, a nossa salvação em Cristo Jesus, tá? E a outra questão da natureza da igreja é que ela é espiritual, não é carnal, ela é celestial, não terrena, né? Ela é composta por indivíduo renascido pela fé em Cristo, através do novo nascimento. Lembra de João, capítulo 3, versículo 3, né? De Nicodemos, né? Então, o que importa é nascer de novo. Então, um novo nascimento,
né, que faz com que você faça parte dessa igreja como membro do corpo de Cristo. Outra, eu já falei, ela é santa, ela é separada do pecado, santa, imaculada, sem ruga, sem pecado, pura, né, porque ela foi separada do pecado, né, e possui dois aspectos. A igreja, ela possui dois aspectos. E quais são os dois aspectos bem da igreja? Primeiramente, ela é universal. A palavra universal é assembleia, ela é uma assembleia universal. Então, no aspecto universal, ela engloba, ela inclui todos os santos, todos os crentes de todas as eras, né? Então, no aspecto universal, a igreja, ela abrange todos os crentes de todas as eras. Só que a igreja universal, ela tem uma expressão. E aonde que ela é expressa? Porque olha só, o que é a igreja? A igreja é um corpo místico, né? Ela é um corpo místico. Ela não é um prédio, né? Ela não é um galpão ali no prédio ou num galpão. É apenas o local da reunião. Então, ela é um corpo místico, mas que ela tem uma expressão local. Então, a igreja numa cidade, é por isso que você vê lá as cartas que Paulo escreve, que Jesus manda João escrever, o que vê, escreve e envia às 7 igrejas da Ásia, né? Não é que na Ásia só tivesse 7 igrejas, é que o número 7 é o número da totalidade de Cristo. Então, existia mais igreja ali, só que quando ele fala, escreve e envia às 7 igrejas, ele estava englobando, né, as demais igrejas. Então, a igreja em Éfeso, essa igreja mística, ela tinha uma expressão na cidade de Éfeso, né? Esmirna, né? Pérgamo, né? Sardes, Laodiceia e assim vai. Então, cada localidade, né, ela tinha a sua expressão local, né? E a sua expressão local, ela era uma igreja em cada cidade ou na sua localidade, assim como nós vimos aqui várias igrejas, né, denominacionais, porque ela ganhou nome, porque a igreja ela não tem o nome. Qual é o nome bem da igreja, né? A igreja, ela é a noiva de Cristo. Em momento nenhum aqui na Bíblia você vê Deus designando um nome bem para a igreja. Então, a questão nominal é assunto para uma outra coisa, para uma outra hora, tá? Então, irmãos, também ela possui a função e a missão, né? Ela é chamada para glorificar a Deus, aleluia, né? Ela é chamada para glorificar a Deus. Efésios 3, versículo 21, eu vou ler para os irmãos. 3, 21, diz assim a palavra de Deus. A partir do 20, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder, que opera em nós. Aí Paulo fala, a ele seja a glória na igreja, em Cristo, na igreja e em Cristo, Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então, a igreja, ela foi feita para glorificar, né, a Cristo, a Deus, né? Então, eu ganhei uma revelação aqui, tá, irmão? Ele fala assim, a ele seja a glória, a ele quem? A Deus, seja a glória, né? Na igreja e em Cristo. Irmãos, isso mostra que eu posso estar na igreja e não posso estar em Cristo. Para a gente refletir, tá bom? Então, ser também o sal da terra, ou, como eu costumo falar, a medicina do mundo, né? A medicina do mundo, sendo sal da terra, trazendo sabor, matando os germes, iluminando como luz do mundo, né? Aos que vivem nas trevas, nas corrupções, nós devemos brilhar como Noé brilhou na sua geração, como um luzeiro, né? Que ele resplandecia no meio de uma geração
pervertida e corrupta. Noé brilhou como um luzeiro e nós, como luz do mundo, as pessoas têm que ver a luz em nós. E quando nós chegarmos a qualquer lugar, irmãos, que nós chegarmos, né, é como se você chegasse na sua casa e fosse lá no interruptor e acendesse, né, as trevas têm que desaparecer em nome de Jesus, tá bom, irmãos? Então, e também a igreja, eu falei que era a medicina do mundo, né? E também ela é designada para pregar o evangelho a todas as nações. Mateus 28, versículo 19, ide portanto. Quem que vai? Ide portanto, é a igreja. Então esse ide está no verbo, é o verbo ir, mas está no imperativo, é uma ordem, né? E essa ordem não tem exceções, né? Não tem o pastor, o bispo, a bispa, a semideus, o semideus, não, é para todo mundo. Ide, portanto. Então esse ide é para toda a igreja, pregar o evangelho a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, incluindo, né, como membro dessa igreja, como novo homem em Cristo, que nós vamos ver mais adiante. Também ela é equipada com os dons, né? Os dons espirituais é para quê? Os dons é que equipa a igreja para ela vencer as suas guerras, para ela edificar, para ela prestar um serviço de excelência. Por isso que tem os dons, né? Os dons não é para mim sobressair ao meu irmão, né? Mas é para a edificação da igreja, né? A igreja, então Deus ele deu tudo, irmãos. Ele deu tudo, né? Bem para nós. Eu vou ler 1 Coríntios capítulo 12, do verso 4 ao verso 11. 1 Coríntios 12, do 4 ao 11. 1 Coríntios 12, do 4 até 11. Vamos lá, fala assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços. Os dons é para o serviço, tá? Mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas o Senhor é o mesmo que opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Amém, irmãos? Visando um fim proveitoso, porque a um é dado mediante o Espírito a palavra de sabedoria, né? Irmão que tem muita palavra, né? Muita sabedoria, bem na palavra. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Tem diferença de palavra de sabedoria e palavra de conhecimento, né? E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. A outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. A outros, operações de milagre. A outro, profecia. A outro, discernimento de espírito. E a um, variedade de língua. E a outro, a capacidade de interpretá-la. Versículo 11. Mas um só é o mesmo Espírito. Realiza todas estas coisas, distribuindo-as, como lhe apraz, a cada um individualmente. Então, irmãos, todos os nossos dons é recebido é para a edificação do corpo de Cristo. É para você treinar e ser treinado, é para você se equipar, para que o teu serviço a Deus seja nada mais, nada menos prestado com toda a excelência, né? Ele fala, se alguém fala em língua, ore para que a interprete, né? Existe a palavra de sabedoria, mas também existe a palavra de entendimento, né? Existe a operação de milagre, o dom de profecia, tudo isso, irmãos, está dentro da igreja. Agora, a maneira como as pessoas estão se correlacionando com isso é que é uma maneira absurdamente estranha.
absurdamente estranha em alguns casos que a gente vê por aí. Não é o caso aqui da gente tá vendo isso, né, irmão? Tá, então, o outro item é isso aqui que é importante. Qual é a relação, né, entre Israel e a igreja no plano de Deus hoje? Qual é a relação entre Israel, né, e a igreja no plano de Deus hoje? Irmãos, são entidades diferentes, distintas, né, com papéis diferentes, né? Isso está lá em Romanos capítulo 9. Eu te encorajo que você leia, se você tiver alguma dúvida, leia ele todo, né? Eu vou ler só o versículo 11, Romanos 9, 11, que fala assim, ó, Romanos 9, capítulo 11, aleluia, fala assim, cadê o 11? Ele fala assim: e ainda não era gêmeos nascido, nem tinha praticado o bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Entendeu, irmãos? E aqui Paulo ele vem fazendo uma narrativa, né, do passado, da eleição de Israel, lá no passado, quando Deus elegeu a nação de Israel. Esse versículo B que ele fala, ele vem tratando da soberania de Deus, né? E ele fala assim: não pense que Israel tenha falhado, né? Não pense que não pense que Deus tinha falhado, porque olha só, a Bíblia fala que o Senhor veio para o que era seus. Quem eram os seus? Era a nação de Israel, porque a salvação é dos judeus. Então, eles são um povo escolhido. Só que o Senhor veio para eles. Só que eles o rejeitaram, né? E quando o Senhor é rejeitado, tanto é que o Messias veio, né? Vai voltar a segunda vez e eles estão esperando, né? E o anticristo, que vai se manifestar aí no período da grande tribulação, no início da nova ordem, é o Messias que eles estão aguardando. Por isso que eles vão receber com toda a pompa, entendeu? Mas pelo fato, né, da nação de Israel ter rejeitado ou não ter reconhecido o Messias, né, que abriu essa porta bem para nós, aleluia, os gentios. Então nós fomos enxertados nessa oliveira, né? Nós fomos enxertados nessa videira, né? Nós não éramos os ramos naturais, como Paulo fala, mas nós fomos enxertados. Então nós fazemos parte hoje por conta da rejeição de Israel. Então eles são entidades distintas com papéis diferentes, tá? Conforme evidenciado pelos aspectos da aliança e das promessas bíblicas. Ou seja, quando Deus chama a Abraão e fala de Abraão e faz as promessas a Abraão, a partir de Abraão, Isaac, Jacó, de Jacó vem as 12 tribos, das 12 tribos, a tribo de Judá, do qual nasceria o Yeshua HaMashiach, o Messias prometido, né? O rei de Israel, entendeu? Só que eles não aperceberam bem para isso, né? Eles o rejeitaram. E esse versículo que nós lemos aqui vem dizendo sobre Esaú, né? Ainda não eles eram gêmeos, nem tinham bem praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Então não depende de quem quer e nem de quem corre, mas é de quem Deus chama. Ele fala: amei a Jacó e me aborreci de Esaú, né? Esaú era o primogênito, mas ele vendeu o seu direito de primogenitura, e Jacó, né, que já nasceu agarrado ao seu calcanhar, né, ele amava esse direito. Então, irmãos, não depende de quem quer e nem de quem corre, mas no ventre, né, no ventre já de Rebeca, Deus já tinha escolhido, né? Então eu falo também que a igreja é um mistério também que já estava no coração de Deus na eternidade passada, e daqui a pouco eu vou te mostrar.
Tá bom? Então, irmãos, não depende de quem quer e nem de quem corre. Esse capítulo 9 de Romanos é muito rico, porque fala justamente da rejeição, né? Da presente rejeição de Israel, né? Mas também abre uma porta, né, para o remanescente, porque a Bíblia fala que o remanescente, ainda que eles sejam numerosos, né, como a areia do mar, mas é o remanescente que será salvo. Então, irmãos, o negócio é muito sério, Então, ele pela questão da ignorância e pela rejeição, né, eles vedaram os olhos de Israel e abriu a porta bem para nós, gentios, fazer parte do mesmo povo, do mesmo grupo, né? Porque na realidade, nós vamos ver mais adiante, que de ambos os corpos, né? De ambos os povos, ele fez um único povo. Não é isso, irmãos? Então, nós fomos enxertados como membro do mesmo corpo, somos participantes da mesma aliança, da mesma promessa, tá bom, meus irmãos? E eu vou te falar um negócio aqui para você, né? Você que está aguardando a volta do Senhor, nós que estamos aguardando a volta do Senhor, né? Na realidade, irmãos, nós estamos aguardando o arrebatamento, porque a volta do Senhor não é para a sua igreja, né? Talvez você nunca ouviu isso, talvez está até escandalizado. A volta do Senhor, irmão, é para o povo de Israel que está o aguardando, né? E por que eu falei que nós iremos ser arrebatados? Por causa de que vai ter o arrebatamento? Porque não é o Senhor que vem, é a igreja que vai. Entendeu, irmãos? Então, se você for ver bem, quando Abraão manda os servos buscar dentro da sua parentela uma mulher para seu filho Isaac, não é Isaac que vai até Rebeca, mas é Rebeca que vem até Isaac. Entendeu, irmãos? Então, a gente precisa ter esse entendimento. Por isso é a questão do arrebatamento. Isso nós vamos estar vendo futuramente na escatologia, né? Nos acontecimentos do fim. Então, a igreja sobe para encontrar, é chamada parousia. Ela vai ter um encontro com o Senhor nos ares. Isso vai acontecer justamente quando o fim dessa era se findar. E qual é a era que nós estamos vivendo? A era da igreja, a era da graça, a era da misericórdia, a era do arrependimento. Não é isso? Então, e outra coisa, irmãos, o que a gente precisa é estar atento. A Bíblia fala da parábola das 10 virgens, não é isso? Sempre que você vê virgem, vê mulher na Bíblia, ela remete à igreja. Então ali já vem dizendo que 5 eram prudentes e 5 eram loucas. As prudentes tinham azeite nas suas vasilhas. E à meia-noite, por que meia-noite? É na hora das trevas, na mais trevosa hora, ou no último momento, no último instante. Nós estamos vivendo a era das trevas. Nós estamos vivendo o pior momento da era da igreja, né? E é nessa hora que o noivo bate. É numa hora que você não esteja esperando que o noivo vai bater. Só que nessa questão aqui, quando Jesus relata isso, ele está se referindo à nação de Israel. Então, e aqui eu estou tomando o exemplo da igreja, porque eram 10. Então 5 entra para o gozo com o seu Senhor, com o seu noivo, não é isso? Para as bodas. E as outras 5 ficam. E ele fala, quando virdes, né, o abominável que falou o profeta Daniel, aquele que estiver no monte, né, correparado, aquela coisa toda. Aí ele fala assim, estarão 2 numa cama, 2, um será tomado, outro será deixado. Estarão 2 no moinho, bem trabalhando, um será tomado, um será deixado. Então isso mostra que metade sobe e a outra metade vai permanecer aí na grande tribulação. E eu espero que não seja você, nem muito menos eu, né? Porque a salvação ela é individual, né? Então o momento de santificar-se é hoje.
né? E sem santificação ninguém verá o Senhor. Então a gente precisa desenvolver a nossa salvação, e Deus proveu esse lugar para nós na igreja, né? Como parte do seu corpo, nos equipou com os dons, com a graça, nos deu todas as coisas para que nós possamos, irmãos, ser arrebatados, ser tomados pelo Senhor, né? Ser roubados pelo Senhor, porque o ladrão só vem roubar aquilo que lhe é precioso. Então, um dos aspectos, né, é que nós seremos levados aos céus, ao encontro com o Senhor nos ares, e durante 3 anos e meio o couro está comendo aqui embaixo, né? Aí que você vê lá no capítulo 11 de Apocalipse, as 2 testemunhas, quem são, né? Biblicamente aponta para Elias e para Moisés, que são duas figuraças, né? Amada até hoje pelo povo de Israel, né? Que vão estar ajudando. E durante a grande tribulação será pregado um outro evangelho, que não vai ser por homem, porque o evangelho da graça é esse que nós estamos vivendo e que vai findar, né? E durante a grande tribulação haverá a pregação do evangelho eterno, pregado pelos anjos, irmão. E Elias e Moisés, né, também a lei e os profetas, né, a representação deles estarão ali. E a Bíblia fala que eles serão mortos e os seus corpos permanecerão por 3 dias na praça. E depois de 3 dias ele ouvirá uma voz: sobe bem para cá, e todos os olhos o verão ele subindo de volta, né? Tudo isso, irmãos, vai se configurar, é uma configuração, uma formatação para a grande tribulação. Eu não quero estar aqui bem para ver isso, ou quero ver do alto, e eu creio que também isso seja o seu anelo, tá bom? E a igreja também, o que rege a igreja é a sua santidade, né? O Senhor fala assim: sede santo como eu sou santo, né? Descalça as sandálias dos pés, porque o lugar que tu está é a terra santa, né? Então, aonde tiver a presença de Deus é santo. Então, hoje santidade, irmãos, a gente já não vê o temor e o tremor. Nós não vemos isso nas plataformas, não vemos isso mais nos púlpitos. A gente vê tanta coisa, irmão, menos a questão da santidade. E quando eu falo de santidade, irmão, eu não estou falando de roupagem, né? Porque as pessoas já têm a maneira de confundir, né? Porque todo ataviado eu sou santo. Não é isso, né? A questão da santidade, porque isso é devido ao Senhor, porque está escrito lá, ó, na orla lá das roupas do sacerdote, né? Do sumo sacerdote: santidade ao Senhor. Então isso está se perdendo dentro bem das igrejas. As pessoas não têm mais temor, chegam na igreja como se estivesse chegando bem para um encontro social, né? Chega de qualquer maneira, né? O pastor às vezes está lá ministrando, às vezes as irmãs estão orando, está no círculo de oração, chega no que não existe mais isso aí, entendeu, irmãos? E sem santificação, irmãos, ninguém verá o Senhor, tá? E a santidade, o que é a santidade, pastor? O que é a santidade? A santidade é um atributo intrínseco, né, da igreja, refletindo a santidade de Deus. Por isso que a igreja é santa. Aos olhos de Deus ela é santa, ela é pura, né? Aos olhos de Deus ela é imaculada, ela não tem defeito, ela não tem ruga, ela é nova, né? Ela é santa porque ela é separada. Mas, irmãos, muitas vezes a gente não tem a gente não vive ainda essa realidade, né? Ou alguns só vivem essa realidade nos dias de terça, domingo, quinta, domingo, segunda, quarta e domingo, né? Nos dias de culto. Esquece que essa santidade é todos os dias, não é só lá diante dos irmãos, diante dos pastores, diante do bem da igreja que você é santo. Mas esse processo de santidade
de santificação, né? E essa santidade que é um atributo que é devido a Deus, porque Ele é santo e nós devemos também ser santo, Ele é separado, né? O que é a condenação eterna? A condenação eterna é você viver eternamente separado assim de Deus, mas não foi para esse fim que Deus lhe deu o seu único filho para morrer numa cruz, para que todo aquele que nele cresce não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, irmãos, essa santidade, ela tem que refletir não só nos dias de culto, mas todos os dias, porque ela reflete a santidade de Deus. Amém? Então, e voltando aqui rapidamente, né, a questão da relação Israel e a igreja, né? Como se diz? Me fugiu a palavra agora. Oh, Jesus, me fugiu agora. Assim, enquanto Israel, né? Israel, você tem que ver que Israel, ele é o povo escolhido lá no Antigo Testamento, tá? No Antigo Testamento, quem era o povo de Deus? Era Israel, né? Com as promessas e com as alianças feitas a Abraão. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Então, nessa relação igreja e Israel, eu tenho que entender que, né, Israel é o povo escolhido. Eu falei que, né, pela rejeição nós fomos enxertados. Pela rejeição, né, Deus fecha a porta para Israel e escancara a porta da igreja para que os gentios pudessem entrar. É por isso que você vê em Atos dos Apóstolos, né, você vê Pedro usando uma das chaves aonde? Na casa de Cornélio, né? Cornélio era quem? Cornélio era alguém que dava esmola, né? E as esmolas de Cornélio subia até Deus, mas Cornélio era um gentio, né? Então, uma dessas chaves foi usada para os judeus e para os gentios. Então, ele fez de ambos os povos, ele fez um povo, tá bom, irmãos? E a igreja, ela surge no Novo Testamento, segundo a eclesiologia. Ela surge no Novo Testamento como um cumprimento, né? Como um cumprimento para expandir, né? Um cumprimento de expansão dessas promessas divinas que foram feitas a Abraão, agora elas também nos alcançou, né? Efésios capítulo 3, versículo 6, eu vou ler para os irmãos, 3:6, que fala assim, Paulo dizendo a vocação do gentio, né? Ele fala assim, vamos lá, por esta causa eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Então Paulo veio para os gentios, né? Pedro, ele pregava para os judeus, Paulo para os gentios, né? Mas teve aquele dia que Pedro usou a chave para abrir a porta para os gentios entrar, né? Versículo 3, pois segundo uma revelação me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento no mistério de Cristo. Qual é o mistério de Cristo? A igreja, né? O qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, ou seja, ela estava oculta, era um mistério oculto, né? Mas agora foi revelada aos seus santos apóstolos. Quem eram os apóstolos? 12 apóstolos, né? E mais Paulo, né? Como apóstolo fora da sua época, né? E profeta no Espírito, entendeu, irmãos? A saber, os gentios são, aqui ó, os gentios são, leia na tua Bíblia, co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes das promessas em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Então, irmãos, o Evangelho faz essa loucura, essa maravilha, essa expansão, esse enxerto, né? E nos fez coparticipante das mesmas promessas. Ou seja,
Quando você lê agora as promessas feitas para Abraão, você está incluído lá, a tua família está incluído lá, né? A nossa geração está toda incluída lá através de Cristo Jesus. E é que é lindo, é que o Senhor, eu vou te mostrar isso, é que o Senhor, esse mistério de Cristo, que era a igreja, ele estava oculto, né, dos filhos, ele estava oculto dos patriarcas, né? Eu confesso aos irmãos que eu ia começar essa eclesiologia pelo Velho Testamento, para poder chegar até aqui, mas em outra oportunidade nós vamos falar alguma coisa, ou ainda hoje, sobre isso, né? Então, esse mistério de Cristo, que era a igreja, estava oculta no coração de Deus. Então, isso só veio se revelar, né, que nem Paulo falou aqui, né? Cadê? Isso só veio se revelar aos apóstolos e profeta, né? Cadê? A saber que os gentios são herdeiros, membros do mesmo corpo e participantes das mesmas promessas por meio do evangelho. Então, isso aqui, tá, o 5, fala assim, o qual em outras gerações, né, esse mistério, o qual em outra geração não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, ou seja, estava guardada, oculta em Deus, tá? Como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profeta no Espírito. Então, essa é a relação Israel com a igreja, entendeu? Israel no novo, né? Aliás, Israel no antigo e a igreja no novo. Só que lá no coração de Deus, a igreja já estava lá guardadinha. Eu vou te mostrar daqui a pouco, tá? A eclesiologia, ela não só nos oferece um entendimento sobre a igreja, né, como uma instituição divina, mas também ela nos desafia a vivenciar plenamente, ou seja, a viver plenamente o nosso chamado como membro ativo do corpo de Cristo, tá, irmãos? E compreender a igreja, né, e compreender a igreja em sua totalidade é essencial para uma fé cristã sadia, salutar, madura e com um testemunho eficaz no mundo. Então, é o que eu falei, a igreja precisa ser esse sal da terra e luz do mundo, precisa testemunhar, né? O teu testemunho, ele é melhor do que uma pregação, né? As pessoas, quando você dá testemunho, quando você passa, quando você causa realmente impacto, ali vai um jovem diferenciado, ali vai uma mulher de Deus, ali vai um homem de Deus, ali vai um varão, ali vai uma varoa. Por quê? Por conta do testemunho. Tá, irmãos? Então, basicamente, esse aspecto da eclesiologia é exaurível, né? A gente não vai conseguir, falar tudo isso, né, em algumas horas, mas basicamente é isso, né? A igreja, ela não é o judaísmo continuado, né, e nem ampliado, né? Embora haja uma continuidade entre os remidos, judeus ou não, né, de todas as eras, que eu acabei de falar, né? E a igreja, o que é a igreja? A igreja é o novo homem, né? É o novo homem que está lá em Efésios capítulo 2,15. Efésios 2,15. Está aqui, ó. Aboliu na carne. Vamos lá, a partir do 13. Mas agora em Cristo Jesus, nós, né, que estávamos longe, foste aproximados pelo sangue de Cristo. Nós fomos aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz. Aleluia. Né? O qual de ambos os corpos fez um, né? E tendo derribado a parede da separação. Qual era a parede da separação? Judeus ou não judeus, né? Se não era judeu, não era salvo. Então, tendo derrubado a parede da separação, que estava no meio, a saber, a inimizade, não é isso? Então, a salvação era dos judeus. Então, quem não era judeu estava condenado.
mas Deus seria injusto se ele fizesse isso, né? Ao versículo 15, ele aboliu na sua carne, né? Quando ele se encarna, né? Ele toma a forma humana, né? Se encarnar, e pega essa carne de pecado, porém ele sem pecado leva até a cruz. Então ele aboliu na carne do pecado a lei dos mandamentos na forma de ordenança, lembra da ordenança? Para que dos dois povos criasse um, entendeu? Um novo homem fazendo a paz, né? O versículo 16 fala, e reconciliasse ambos, os dois, né? Em um só corpo, com Deus, por intermédio da cruz, destruindo pela cruz a inimizade. Olha o símbolo da cruz, ó. Ela une o lado direito ao lado esquerdo. Ela une quem está embaixo e quem está em cima. Todas as direções. Então, irmãos, esse era o propósito de Deus, né? Reconciliar, né? E quando você é reconciliado hoje, você serve Deus aonde? Em Israel? Não, você serve Deus na igreja, tá? O Novo Testamento, a era da graça, a era da salvação, tá, irmãos? E eu queria só dar para a gente finalizar aqui rapidamente, queria só falar um pouquinho sobre a questão do Velho Testamento, né? Eu falei da questão do Novo, mas eu quero abordar alguma coisinha bem rapidamente sobre a questão do Velho Testamento. Vamos lá. Você faria uma casa e morasse para morar fora dela? A resposta é não, né? Você não faz uma casa, tu faz uma casa e a intenção é que você migre para dentro dela, passe para dentro dela. Então, o Velho Testamento, irmãos, é uma sombra, o Novo Testamento é uma realidade. Então, tudo que foi projetado naquela sombra, Deus trouxe para a nossa realidade. Então, dentro daquela sombra do Velho Testamento, estava a igreja já no coração de Deus, tá bom? Então, olha só, eu falei, ninguém faz uma casa, né? O Velho Testamento Deus fez a casa, mas não entrou nela, ficou por lá de fora, entendeu? É assim? Né? No Novo Testamento, o que ele faz? Ele entra para dentro da casa. Ele já tem a casa, ele entra para dentro da casa. Vamos lá de novo. No Velho Testamento, Deuteronômio 40, não é isso? 40? Acho que é 40. Deuteronômio, versículo 40. Deuteronômio, número 25. Número 25. Números, capítulo 25. Cadê? Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. É quando Deus chama Moisés e manda que Moisés... Cadê? Número levídico. Perdão, meu irmão, eu estou ficando doido. Êxodo 25. Aleluia. Êxodo 25. Fala assim, disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel, olha só, que me tragam oferta de todo homem cujo coração o mover para isso. Deles receberei a minha oferta. Esta oferta que deles recebereis, ouro, prata e bronze, estofo azul, púrpura, de carmesim, linho fino, pelo de cabra. Tudo bem. Chega lá no versículo 8. Essas ofertas, né? Tem uma finalidade. Ele fala assim, e me farão um santuário. Olha só o coração de Deus. Para que eu possa habitar no meio dele. Segundo tudo o que eu te mostrar para o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus móveis, assim me fareis. Então, o desejo do coração de Deus aqui, na sombra lá, né? Na sombra, então, Deus, olha só, tira o povo do Egito, não é isso? Tira o povo do Egito, e quando o povo sai do Egito, né? Quando eles param no Sinai, no Monte Sinai, Deus chama Moisés. Moisés sobe, vem até aqui. Quando Moisés sobe, Deus fala essas palavras aí.
a Moisés, né? Todo homem cujo coração a mover me trarão oferta, ouro, prata, bronze, pedra preciosa, né? Tudo. Então, e ele fala lá no versículo 8, e me farão um santuário. Por quê? Porque Deus queria o quê? Habitar. Me farão um tabernáculo, né? Tabernáculo. A palavra tabernáculo significa habitação. Ou melhor, multa habitação, né? Então, isso tá descrito que a intenção de Deus era o quê? Não era só estar sobre o seu povo, mas estar no seu povo, habitar com o seu povo. Deus não queria apenas estar no céu, Deus queria estar no meio do seu povo. Então, a palavra tabernáculo significa habitar, habitação, né? Habitação de Deus, tabernáculo, habitação de Deus. Então, e como era esse tabernáculo? Ele era móvel, né? Por que ele era móvel? Porque existia a presença de Deus em forma, né? Da nuvem, né? Era nuvem durante o dia, porque o deserto é muito quente, né? E o Senhor, né, os encobria com aquela nuvem, amenizasse todo o calor. E à noite, aquela carruagem de fogo. Isso aí aponta para direcionamento, né? Isso aponta para que Deus tem um direcionamento, né? Isso aponta para que Deus tem um caminho, que é Deus que conduz. Não foi Moisés que tirou o povo lá do Egito, tirou através das mãos de Deus, né? Mas quem abre o mar vermelho é Deus. Então Deus vai sempre usar alguém, mas esse alguém precisa ser alguém direcionado. Então quando eles viam a nuvem se mover, era hora deles desarmar o tabernáculo, né? E quando a nuvem para, eles iam embora. Ele desarmava toda aquela parafernália toda, né? E quando a nuvem parava, era hora deles parar e armar tudo de novo. Então, irmão, era trabalhoso, né? E isso foi até chegar em Canaã. Tá bom, irmãos? Então, o tabernáculo era o quê? Já era a vontade de Deus sendo expressa. Fazer para mim um santuário, né? E outra coisa, Moisés, você tem que fazer o modelo do tabernáculo conforme eu designei. Então, tenha o cuidado de fazer tudo conforme eu designei. Então, e Moisés assim o fez. Então, a peregrinação do deserto é toda feita pelo tabernáculo, né? Então, ali tinha o sacrifício, tinha as ofertas, tinha o serviço, né? Não era fácil, irmãos, não era fácil, né? Tinha todo um serviço, tudo para o quê? Para cumprir as justas exigências de Deus. Então, vamos lá. Interessante saber que o desejo do coração, que a igreja, ela já era o desejo do coração de Deus, tá? Aí, olha só, quando ele chega, né, a outra geração chega na boa terra, né, o tabernáculo agora ele é expandido para o templo de Salomão, né, o templo físico. Então você tem do Egito, na peregrinação do deserto, você tem a figura do templo, ou seja, Deus vai te mostrar um caminho, Deus vai te direcionar pelo deserto, mas o alvo é chegar em Canaã. Quando chega-se em Canaã, né, anos mais tarde, tem a figura do templo, não é isso? Então, e você lembra bem que quando Jesus ele estava encarnado, né, João 1, né, João 1, vamos lá, João capítulo 1, no princípio, né, cadê? Vamos lá, João capítulo 1, aleluia, estamos acabando já, tá, irmãos? Quando ele vem, vamos lá, João capítulo 1, no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Não, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, ou seja, a palavra, tá? Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava onde? Nele, né? E a vida era o quê? A luz dos homens, né? A saber, a verdadeira luz
que vinda ao mundo ilumina todo homem. Estava no mundo, o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, aí, e os seus não o receberam, mas todo quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feito filho de Deus, né? A saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Olha aí, o novo nascimento, a regeneração, né? O versículo 14, e o verbo, a palavra, se fez carne, né? E habitou. Agora tira esse habitou e bota tabernaculou, é a mesma coisa. E habitou entre nós, cheio de graça, né? E de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Quem é o unigênito do Pai? Jesus. Então isso mostra o quê? Que Jesus é quem? É Deus encarnado. Isso mostra que o coração de Deus era o quê? Era viver no meio do seu povo. Lembra da casinha? Deus fez a casa no Velho Testamento, mas não entrou dentro dela. E Deus só vai entrar quando? No Novo Testamento. Porque o Verbo se fez carne, agora se encarnou. Jesus, né, vai cumprir todo o seu ministério terreno, não é isso? Quando chegar a idade de 30 anos, porque era a idade que todo levita, né, todo homem, ele podia servir ao Senhor, né? Ele vai iniciar o seu ministério terreno, que dura 3 anos e meio, morre, ao terceiro dia ressuscita, ascende aos céus, né? Depois de 40 dias, passa mais 10 dias, ascende ao céu. No dia de Pentecostes, derrama o Espírito, que ele fala, se eu não for, o Consolador não vem. Entendeu, irmãos? O Pai planejou, o Filho executou e o Espírito aplicou. Então, o que Deus planejou na eternidade passada, a igreja o que é a igreja? É o mistério que estava oculto no coração de Deus lá antes da fundação do mundo, né? Que só veio a realidade para os profetas e os apóstolos e os profetas. Ele ocultou durante todos esses 400 e poucos anos de peregrinação aí, ele ocultou, né? Dos filhos, né? Até que chegasse o momento exato. E qual foi o momento exato? É justamente esse momento que nós estamos vivendo hoje. A nossa geração, o Novo Testamento, a era da graça, a era da igreja, a era do arrependimento, a era do qual nós podemos nos arrepender do nosso pecado. Então, isso denota que no coração de Deus já tinha o mistério que era Cristo. E qual é o mistério de Cristo? É a igreja. Por isso que quando ele mostra o templo, a maravilha do templo de Herodes, ele fala, derribarei esse templo e em 3 dias o reconstruirei. Aí endoidou a cabecinha dos meninos, né? Porque 43 anos foi o tempo que eles edificaram aquele templo. Ele está dizendo que em 3 dias vai derrubar, em 3 dias vai edificar. Mas de que tempo que ele estava falando? O tempo do Espírito, irmãos. Por isso que nós somos o quê? A igreja. O que é a igreja? É a habitação de Deus no Espírito. Agora talvez você entenda. Por causa de que Deus fez uma casa no Velho Testamento, mas não entrou nela, né? E só entrou no Novo, porque Jesus, né, durante o seu ministério terreno, durante 3 anos e meio, e o seu ministério ele era pautado, né, no ensino, na pregação e nas curas de todas as enfermidades. Era um ministério tripartido, né? Mas até então, durante esses 3 anos e meio, ele discipulou 12, que mais tarde seriam os apóstolos que liderariam a sua igreja. Está me entendendo agora, irmãos? Né? Ele discipulou 12, eu falei isso no discipulado, né? Ele discipulou 12, que esses 12 se tornariam os apóstolos que seriam os líderes da igreja. Entendeu? Só que Jesus, ele, durante o tempo de vida dele, ele não podia entrar para dentro dos seus discípulos. Ele ainda estava fora. A casa estava pronta, mas ele ainda estava fora. Ele só entra depois da sua morte e da sua ressurreição. Que ele é o Espírito que dá vida. E como Espírito que dá vida, o que ele fez? Ele se soprou para dentro do homem.
Isso te leva aonde? Lá em Gênesis capítulo 1, né? 1:27, que Deus fez o homem do pó da terra e soprou sobre as suas narinas o fôlego da vida, né? Então, irmãos, isso demonstra... Oi, Rose, graça e paz, minha irmã. Deus te abençoe. Um abraço no Richard, no Ivanildo e na Tissa, tá bom? E na Lohane também. Então, meus irmãos, isso nos mostra que o desejo do coração de Deus estava sendo revelado ali. E quando Jesus chega para Pedro, capítulo 4 de Mateus, vamos lá, rapidamente. Jesus chega para Pedro, chega para os discípulos, né? E fala, cadê? Vamos lá, 16, perdão. Oh, Jesus, 16. Ele fala assim, indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe, perguntou-lhe ao seu discípulo, olha só, a Cesareia de Filipe era um lugar elevado, tá? Então Jesus pega os discípulos, sai do meio do sistema religioso e judaizante, leva para uma área fora da influência do judaísmo. Aí faz a seguinte pergunta: que diz o povo ser o Filho do Homem? E eles, os discípulos, responderam: uns dizem João Batista, outro Elias, outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Ao versículo 15 fala: mas vós, e quanto a vós? Continuou ele: quem dizeis que eu sou? Versículo 16, Simão Pedro, né, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, irmãos, e Jesus disse: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Olha só que coisa linda. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então houve o quê? Houve uma troca de revelação, né? O Pai revelou, né, Cristo a Pedro, né? E Cristo revelou a igreja a Pedro. Então, olha só que quando ele fala que tu és o Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, a igreja não estava ali ainda, porque a igreja só vem, né, depois de 3 anos e meio, né, ou mais à frente, depois quando Jesus morre, na sua ressurreição e no derramamento do dia de Pentecostes, que a igreja é gerada. Então isso vem denotar bem para nós, né, que a igreja era o mistério que estivera oculto, né, das gerações, agora foi manifesta, né, aos santos e profetas. Isso está em Colossenses capítulo 1, versículo 26 e 27. Vou ler para os irmãos e eu vou terminar por aqui. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, diz Paulo, agora todavia se manifestou a quem? Aos santos, aos quais Deus quis dar conhecer qual seja a riqueza da sua glória deste mistério entre os gentios. Que mistério é esse? Cristo em vós, a esperança da glória. Olha só, irmão, que coisa maravilhosa. Cristo em vós, Cristo em nós, a esperança da glória. Foi para isso que Deus ele deu todo esse espaço. Então, irmãos, quando Deus fez o homem, o Éden já estava pronto, entendeu? Quando Cristo revela, quando Deus fala bem para Moisés: faz para mim um tabernáculo, Moisés, quero morar com vocês, eu quero estar no meio de vocês, eu não quero adoração só dos anjos, eu quero estar no meio de vocês, porque vocês são a minha imagem e a minha semelhança. Não é isso, irmãos? E quando mais tarde, quando Cristo se encarna, né? Quem é Cristo? Cristo é Deus revelado, é Deus encarnado, é o mistério de Deus que estiver oculto. E quando ele vem, ele traz a igreja. E aonde está? Quando ele pergunta a Pedro, que Pedro tem a revelação, o Pai o revela, que ele fala: não foi sangue e carne que te revelou, mas o meu Pai, né? E essa pergunta é feita fora da esfera do judaísmo, porque a religião não revela quem é Cristo,
né? Então Jesus ele leva para uma região, para um ponto elevado, para um ponto alto, né? Fora da influência da religião, né? Então fora das influências que você tem as revelações, entendeu, irmãos? E aqui Paulo diz que o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, olha só, irmãos, 6.000 anos atrás, há 6.000 anos atrás, e Deus escondeu isso para que hoje nós pudéssemos desfrutar da sua noiva, da igreja como corpo, né, de Cristo. Por isso que a igreja é maravilhosa, irmão. É por isso que eu fiz questão de falar, o Velho Testamento, todo ele aponta para Cristo. O Velho Testamento, todo ele aponta para a igreja. O Velho Testamento, todo ele aponta para a realidade do Novo. E o Novo Testamento, irmãos, é essa realidade. Agora, a minha pergunta para finalizar. Aonde você prefere viver? Na realidade ou numa sombra? Eu prefiro a realidade, porque a sombra passa, né? Como passou. Mas a realidade, irmãos, é que vai nos perpetuar pela eternidade. Então, meus irmãos, em nome de Jesus, eu espero que você tenha desfrutado junto comigo, né? Me perdoa se eu fui meio corrido, porque o tempo, para não ficar assim muito extenso, né? Nem todo mundo gosta de assim, perder muito tempo, mas em outra ocasião, em nome de Jesus, querendo o Senhor, né? A gente não sabe o nosso dia bem de amanhã, mas querendo o Senhor, em outra ocasião nós iremos dar continuidade, porque esse assunto, irmãos, é um assunto maravilhoso, você tratar acerca desses mistérios que foram revelados. Então, irmãos, está tudo já revelado. Por isso que Jesus disse, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, né? Eis que tudo já está pronto, irmão, tudo já está mais do que pronto. Deus já preparou todas as coisas, né? E eu preciso somente mergulhar nisso. Eu preciso somente ter essa realidade, né? Saber ter a realidade do meu chamado, eu como membro, a minha função aqui nesse corpo, né? Assumir a minha responsabilidade como membro bem desse corpo, funcionando, cooperando com o Evangelho, levando outras pessoas ao reino, levando essa realidade para outras pessoas, né? Uma vez eu estava falando com um certo irmão, o irmão falou assim, pastor, eu não tinha percebido isso, irmão, eu não tinha visto. Eu falei, irmão, mas é isso, bem da questão que Jesus, a vinda, né? Não é para a igreja, a vinda é para o povo judeu. O irmão ficou assim, ó, porque isso não é ensinado, irmãos, isso não é explicado, ou se é explicado, não é pregado, né? E precisa ser pregado, porque a igreja, ela precisa passar pelo o processo da santificação, para que ela possa, irmão, ser arrebatada, subir com o Senhor, né? Estar com o Senhor na parousia, né? No momento em que a grande tribulação vai estar correndo solta aqui embaixo, onde a besta vai se manifestar, o anticristo, né, o falso profeta. Então, irmãos, e por que o diabo tem feito tanta confusão no meio do povo de Deus? Porque ele tem pressa, irmãos, assim como lá no céu, lá na eternidade, né, ele foi julgado, né? Ele arrastou uma terça parte dos anjos, né? Ele também sabe que o tempo dele está se esgotando aqui na terra. Então é por isso, irmãos, que os falsos profetas, os aliados bem do inferno aí, ó, tem tentado levedar toda a igreja, tem tentado aí contra o relacionamento dos irmãos, né? Tem introduzido um monte de coisa aí, tem feito da igreja, né, da pequena igreja seus grandes negócios, né? Quantas pessoas aí tornam a falar, né, enriquecendo, né, não, mas esquecendo que um dia prestará conta ao Senhor, porque a igreja, irmãos, ela tem um dono. A igreja, ela é de Cristo, a igreja, ela é de Deus. O rebanho não é seu, o rebanho não é meu. Todos nós iremos prestar conta ao Senhor acerca de tudo aquilo que o Senhor
coloca sobre as nossas mãos, né? Nós somos apenas os administradores, né? Da multiforme graça do Senhor. Então a gente precisa, como igreja, a gente precisa retomar algumas coisas, voltar, né, a prática de algumas coisas, porque a igreja em Efésio, ela não perde a fé, ela perde o seu primeiro amor. E quando ela perde o seu primeiro amor, irmãos, a apostasia se alastra, a apostasia ela entra. E causa danos irreparáveis, né? Quantas pessoas, né, já não congrega mais, quantas pessoas por ter se aborrecido né, dentro da igreja, não quer saber mais sobre igreja, não quer saber mais sobre o Senhor. Quantas pessoas também estão dentro da igreja e fora de Cristo, irmãos? Quantas pessoas estão desviadas, né, dentro da própria igreja? Quantas pessoas que vão para a igreja com outra intenção, arrumar relacionamento, casamento, menos prestar o culto de adoração ao Senhor? Talvez pega aí como exemplo aí, pega aí uma pessoa que está ao teu lado e pergunta qual foi a palavra que o pastor pregou domingo, né? Então, irmãos, tem muitas pessoas que vão para a igreja hoje com a intenção mera, como se fosse para um clube, uma atividade social, e não é isso, irmãos. A igreja é local de adoração, é o local de temor, é o local de reverência, é o local onde a palavra deve ser ministrada com a verdade, é onde a palavra que é ministrada precisa produzir, né? Precisa produzir transformação, introduzir pessoas ao reino dos céus, expandir o reino através da palavra, propagar a palavra, se preocupar, né, com o reino de Deus, não o reino, não os impérios, né, que muitos aí estão constituindo à custa dos irmãos. Então, irmãos, em nome de Jesus, que nós possamos de fato e de verdade ter uma mente renovada, ter uma nova concepção, uma outra concepção do que seja igreja. A igreja não é brincadeira, irmãos, tá? Não brinque de ser igreja, não brinque de ser igreja, porque o diabo não está brincando de ser diabo, né? E ele está aí para matar, para roubar e para destruir, mas Jesus veio para desfazer as obras do maligno, ele veio para desfazer as obras do diabo. Então, irmãos, o que se requer é que nós possamos ser transformados, né, regenerados, né, ter um novo nascimento, né, não nos voltando para o ventre da nossa mãe, mas nascendo da água do Espírito. Que Deus te abençoe, perdoa aí pelo momento, né, se eu passei um pouquinho, mas era necessário, e que você possa estar nos ajudando aí, dando lá o seu like. Nós vamos transformar essa mensagem, vai estar lá no YouTube disponibilizado daqui a pouco, né? E nós vamos estar disponibilizando, e quando você for lá, tu entra lá e deixa lá o seu like, se inscreve no nosso canal Conectados ao Céu, tu vai ver lá o meu nome lá, Robinho, né? E nós vamos também estar disponibilizando, já até disponibilizei na página do meu Face lá, o jornalzinho, né? O jornal Cell News, né? O jornal dos conectados, tá? Então, dê essa força para a gente lá. Também estou disponibilizando, né? Fiz até uma venda ontem, né? De um livro, de um e-book, né? Eu vou disponibilizar também, né? Que eu creio que vai ser bênção para muitas pessoas aí, tá bom, irmãos? O Desvendar das Palavras é o número primeiro do e-book, meu e-book, o Desvendar das Palavras, né? Para cada dia uma experiência nova com o Senhor e a sua palavra. Que Deus te abençoe, que Deus te conceda uma noite na sua presença, e que a paz de Cristo, né, seja constante, a paz que excede a todo entendimento humano possa estar aí do seu lado, na sua casa, na sua família, nos seus filhos, em toda a sua parentela, e que o grande amor de Deus, né, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus espalhado pelos 4 cantos da terra, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, obrigado pela sua companhia, e divulgue aí, tá? Conectados aos céus através da palavra, conectando pessoas ao reino. Deus te abençoe.